Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 27 de maio de 2025, nosso devocional diário está em Romanos, capítulo 9. Mais um capítulo fantástico da palavra de Deus diante de nós. Paulo começa lamentando, diz o versículo 2, que ele tem tristeza e contínua dor no seu coração. Por quê? Por causa dos israelitas. E ele fala aqui as vantagens dos israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Paulo está lamentando acerca dos judeus, acerca dos israelitas, porque eles realmente foram aqueles que foram adotados como filhos inicialmente, viram a glória de Deus, as alianças foram feitas com todos eles. A lei veio para eles, o culto, as promessas, todas são relacionadas a eles. Mas ele vai deixar claro no versículo 6 que nem todos os que são de Israel são israelitas. E por que ele está lamentando? Porque os judeus não conseguem reconhecer a Jesus Cristo, ou muitos deles não conseguem reconhecer a Jesus como o Messias que viria, como o Messias que vai voltar. Paulo lamentava na época dele, lá no primeiro século, e ainda hoje funciona dessa maneira. Os judeus ainda rejeitam a Jesus como seu Messias. Quando Jesus voltar, eles terão que reconhecer que traspassaram aquele que tinha vindo para salvá-los, mas como João diz lá no seu evangelho, ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas ele vai dizer que nem todos são descendentes de Abraão, são filhos na verdade. Diz assim o versículo 7, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Os filhos da promessa, diz o versículo 8, são contados como descendência, não os filhos de consanguíneos, não os filhos por genética, mas os filhos da fé. E aí ele vai argumentar sobre essa questão da escolha da eleição. Ele fala que no tempo certo Sara teria um filho, e depois ele vai dizer no versículo 10 que não somente Sara, mas também Rebeca. E Rebeca, ela concebe gêmeos. Diz o versículo 11 que não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, veja bem, olha o que está aqui, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Paulo, ele durante esta carta e praticamente todas as suas cartas, ele quer deixar muito claro que as obras não são aquilo que vai trazer a salvação, que vai trazer a justificação, mas a fé. É aqueles, os que são filhos de Abraão, são filhos segundo a fé, não segundo a genética, não segundo a carne. E aqui, quando Deus ele vai ali permitir que Rebeca tenha gêmeos, ele vai deixar as coisas muito claras. O versículo 12 vai dizer que antes deles nascerem já havia uma promessa para Rebeca que o maior serviria o menor, e nós vamos ver aqui ele citando também uma das passagens dos profetas no versículo 13, onde ele diz: amei a Jacó e odiei a Esaú. É algo que aos nossos olhos pode parecer injustiça, e é justamente o que Paulo vai antecipar. É uma pergunta que viesse a ele nesse sentido. Olha o versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Ele mesmo responde: de maneira nenhuma, porque ele disse a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Nós temos que ver que Deus ele age da maneira que ele quiser, segundo o propósito da eleição, como Paulo disse aqui no versículo de número 11. Esse propósito é firme, a eleição, a doutrina da eleição, a doutrina da escolha eterna de Deus, ela está rodeando toda a palavra de Deus, e nós não temos como achar que a injustiça da parte de Deus. Como o homem, olha o que o versículo 20 vai dizer para nós: quem é o homem para replicar com Deus? Quem é a coisa formada para replicar com aquele que a formou? O versículo 21 continua: quem é o oleiro, quem é o barro para replicar com o oleiro? Nós não podemos estar discutindo com Deus. É uma escolha eterna de Deus e pronto, ele quer fazer dessa maneira, e assim é, nós não podemos fugir. Como diz alguém, nós podemos até não crer na doutrina da eleição, mas ela está na Bíblia. Nós temos que ver que a palavra de Deus o tempo todo está falando sobre um povo eleito, não, sobre pessoas eleitas. Há sim um povo eleito, claro, que eram os israelitas no passado, mas nem todos os que eram de Israel
são israelitas. E aqui o versículo 27 vai dizer para nós: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Nem todos os israelitas consanguíneos, nem todos aqueles descendentes de Abraão por sangue serão salvos, mas aqueles que têm a fé de Abraão, como eu, como você, como os gentios que adentraram, aí estes é que serão salvos. E é isso que Paulo quer esclarecer aqui diante dos nossos olhos. E ele vai dizer para nós: que diremos, pois? Versículo 30. Ele diz assim: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? É exatamente isso, sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça? Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Veja que Paulo está mais uma vez combatendo isso aqui diante dos nossos olhos. Os israelitas achavam que estar cumprindo a lei ali era o suficiente. Que lei era essa? Ter a sua circuncisão. Eles achavam que uma obra exterior faria a diferença no fim das contas, mas não. Paulo vai deixar claro em outro lugar para nós que se não houvermos circuncidados nossos corações, de maneira nenhuma seremos salvos. Nós possamos entender isso aqui claramente. Se você está ouvindo essa mensagem, você é um escolhido do Senhor, você foi chamado por Ele, saiba que seu coração está ardendo e suas inclinações, aquilo que te motiva, é aquilo que a palavra de Deus diz para nós. Que seja assim. Se você não é um eleito de Deus, se você não se sente um escolhido de Deus, ore, busque, ouça a voz de Deus. Quem sabe você está dentre esses escolhidos e ainda nem sabe disso, porque, como nós falamos no capítulo anterior, lá no capítulo 8, aqueles que Ele predestinou, que Ele escolheu, que Ele elegeu, Ele os chama. E pode ser hoje o dia do seu chamado, que você possa ouvir a voz do Espírito chamando você para participar desta família maravilhosa, da família do Deus Pai Todo-Poderoso. Que Deus abençoe sempre a sua vida e a paz do Senhor.